Toca aí, investidor. Hoje vamos para mais uma análise do Bitcoin. E hoje eu quero trazer dois tópicos aqui para a gente discutir. O primeiro é os próximos níveis de suporte e resistência que vamos estar de olho para possíveis operações, uma vez que a gente perdeu o nível do suporte de 27 mil dólares. E outro ponto que eu quero comentar aqui com vocês é se esse movimento de baixa que a gente vem desenhando agora vai ser suficiente para a gente, se ele vem demonstrando for suficiente para perder o fundo dos 25 mil dólares, né, que é o suporte lá do semanal. Vamos lá. Vou focar bastante hoje aqui em tempos gráficos menores, tá? Acho que do 4 horas para baixo, beleza? Eu comentei bastante com vocês ontem aqui a importância desse suporte dos 27 mil dólares, né? Foi inclusive o título do vídeo anterior. Era um suporte que, na minha visão, a gente não poderia perder. Talvez era questão de tempo da gente perder, né? Uma vez que a gente já tinha a estrutura de baixa, mas no curto prazo eu acreditava que a gente teria uma certa chance de voltar a subir, até porque deu uma melhorada aqui no sentimento, mas não foi suficiente, a gente continuou essa queda. Então agora eu vou estar desenhando aqui os próximos pontos, vou estar de olho para possíveis compras, tanto quanto para possíveis vendas. Beleza, a gente chegou no nível de suporte, tá? Traçando o meu PVR nessa onda impulsiva, a gente observa que a faixa que teve mais negociação foi aqui nos 26.572. Foi justamente onde a gente parou, que conflui com o fundo desse possível canalzinho de baixo que a gente vem formando agora. Interessante que se a gente traça aqui uma expansão de Fibonacci dessa onda aqui, observa que a gente travou ali por volta de 100% de Fibonacci, em especial se a gente considerar o fechamento do diário. Então a gente basicamente travou no 100% de expansão dessa onda aqui de trás, em confluência com o ponto de controle dessa onda impulsiva e o fundo deste canal. Temos algumas confluências, então, para a gente segurar aí, pelo menos momentaneamente. Confesso que não era o nível que eu estava de olho para comprar, tá? Os níveis que eu vou estar de olho para comprar vai estar mais abaixo e vou estar aqui compartilhando com vocês. Mas vamos começar aqui primeiramente falando das possíveis regiões que a gente está de olho para short. O primeiro ponto que eu fico atento, esse aqui eu não tenho tanto interesse, fica entre o 618 e 07 dessa pernada menor. A título de confluência, a gente pode usar o ponto de controle do dia de ontem, que vai estar aqui nos 27.100 aproximadamente. Então, esse é um nível primário aqui, que eu não vou ter tanta atenção assim para vender, já que o preço está muito esticado no fundo desse possível canal que a gente vem desenhando. Então, eu vou deixar esse nível aqui apenas para a gente ter uma atenção quando a gente chegar lá próximo dos 27 e alguma coisa. Eu vejo como um dos pontos mais importantes de resistência é esse nível aqui dos 27.350, né? Era o nível, inclusive, que eu estava acreditando que a gente poderia ir lá, bater para voltar a cair. Chegou até próximo, né? Eu acreditava que a gente tinha a chance de dar mais uma patada aqui em cima para atingir esse nível para voltar a cair. A gente mergulhou direto. Então eu continuo vendo esse nível como resistência. É um nível que aqui sim eu vou estar atento para um possível stop loss antes em cima desse topo, dando de cara no ponto de controle dessa pernada de baixo. Aqui talvez eu já fique mais interessado aí para short, tá? O Bitcoin já chegando nessa região aqui em vermelho, acredito que as altas já ficam interessantes ali para short, elas estão mais fracas que o Bitcoin. Porém, o doce da operação de short vai estar mais acima, aqui entre 68 e 07 dessa pernada completa, em especial por conta da relação risco-retorno. Uma venda aqui em cima tem potencial de vir buscar lá o fundo desse range maior que a gente está desenhando, né? Então tem uma relação risco-retorno maior. A gente tem condições de pegar alvo até lá embaixo, no pior dos cenários. Mas vamos focar nessas faixas primárias aí, dos 27.100, 27.300 e pouco, né? Nessa faixa aí. Beleza? Já que as próximas regiões já estão um pouco mais distantes. Esses são os próximos níveis que fico de olho para possíveis shorts. Agora falando de possíveis compras, olha, sinceramente o nível onde a gente está eu não tenho tanto interesse, tá? Se eu for para fazer compras no Bitcoin, vai estar, esse nível já compartilhei com vocês, ali por volta de 0,68 dessa onda impossível completa, mas nível de stop loss antes. Eu desenho toda essa buy zone, mas o nível que eu tenho mais interesse, ele vai estar aqui, em especial na faixa de captação de liquidez. Eu faço questão de deixar essa região aqui com um destaque maior para ela, que é o ponto onde a gente tem a captação de liquidez desses fundos aqui de trás dos 26 mil dólares, tá? Então, esse é o próximo ponto que eu fico de olho para possível compra no Bitcoin. Se a gente não der gatilho nessa região, que eu acho muito difícil, acredito que se a gente vier aqui, no mínimo a gente tem um bounce a partir desse ponto. Mas, se a gente perder essa região, o próximo nível vão estar lá no fundo desse range horizontal que a gente vem conversando há bastante tempo. E, inclusive, alertando para não estar comprando essa região e sim olhando para short, né? Tem diversas confluências nessa região para a gente estar olhando
para short. Então, uma vez mencionado com vocês as faixas que eu vou estar de olho para possíveis operações aí mais próximas, vamos falar sobre a força desse movimento. Será que é um movimento forte que vai ter força para vir romper fundo? Olha, eu costumo dizer que o volume da dica de conforto é uma tendência, né? E analisando os volumes aqui da queda, beleza, são os volumes acima da média, mas não são de volumes tão grandes. Então, pelo menos com as informações que a gente tem até aqui, não me parece uma correção que vai levar a gente tão longe, né? Acho que a gente pode trazer aqui outras correções que a gente teve mais para trás, para servir como exemplo. A gente observa que essas correções maiores, elas têm uns volumes bem mais altos na queda, tá? Então, lembrem disso, o volume da dica de conforto é uma tendência, não é uma certeza de conforto é uma tendência, mas sim uma dica de conforto é uma tendência. Por enquanto a gente tem um volume acima da média, mas não tão grande. Então vale a pena mencionar esse ponto. Por enquanto, eu não vejo força, talvez, para a gente vir perder esses fundos. Romper o suporte dos 25 mil dólares. Então talvez, se a gente continuar caindo com esses volumes, a gente vai pelo menos ter um bounce bem forte aqui quando bater os 26 mil dólares, caso a gente vá lá, né? Se a gente for lá. Beleza? Então, traders, investidores, esses são os próximos níveis que fico de olho para possíveis operações no Bitcoin. Se a gente analisa aqui o order book da Binance Futures, a gente já pode ver algumas ordens nessa retração menor no primeiro nível, que eu mencionei com vocês que a gente estaria de olho para não um short, né, mas ficar atento aí, talvez um short em algumas altas seja mais interessante quando o Bitcoin chegar nessa região. Eu só vou shortar aqui nos 27 se a gente chegar lá nesse nível já com umas certas anomalias na análise de sentimento apontando para baixo. Aí eu consideraria uma venda nessa região. Caso contrário, eu vou olhar para esse ponto primário aqui que eu desenhei como resistência, mas para estar shortando as altas, beleza? E olhando aqui agora o TRDR, eu não vejo nada demais, tá? Por enquanto. Acredito que a gente precisa agora de mais informações para estar tomando aí alguma decisão. Até porque não estamos em nenhuma região interessante para estar buscando nenhuma operação. Então vamos aguardar os próximos níveis. Na minha visão, isso aqui, pelo menos pelas informações que a gente tem agora, não é um movimento tão forte ao ponto de vir perder o suporte dos 25 mil dólares, tá? Porém, vou ficar bastante atento como vai continuar se desenrolando o volume. Se a gente começa a apresentar volumes altos, muito cuidado, a gente talvez vá romper esse nível caso isso aconteça. Mas, regra geral, olhando o contexto aqui do range, eu acredito que as maiores probabilidades são eventualmente a gente vir buscar esses níveis de compra abaixo, tá? Seja direto ou seja após um pullback, beleza? Até porque a gente já foi ali um terço acima desse range horizontal e agora flipamos aqui e entramos para dentro do range novamente, para o meio do range, muito provável que a gente venha para a parte inferior de novo. Aí é onde eu vou estar de olho para possíveis compras, beleza? Por enquanto, eu estaria de olho mais em short, tanto no Bitcoin quanto nas altas, até que a gente chegue nos 26 mil dólares ou se aproxime dele. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço por assistir até aqui. Se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever e deixar o like. E, claro, um bom feriadão a todos. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.